Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. O Porto venceu o Birmingham, uma reviravolta, parece que esteve a perder na primeira parte e depois acaba por ganhar 2-1 com um gol de André Silva e outro gol do PP. Não temos muita informação sobre o que aconteceu no jogo, foi um jogo à porta fechada, mas há aqui algumas conclusões que podemos tirar com base no 11 inicial que o Porto apresentou, com base nas opções do Farioli e com base também de algumas informações em relação ao jogo. Já vamos analisar isso tudo. Temos também novidades em relação ao mercado de transferências. O Porto continua a mostrar muito interesse e a sondar muitos médios, mesmo depois da contratação do Hwang In-beom, que está confirmadíssimo por 5 milhões, também já vamos analisar mais pormenores em relação à transferência, mas realmente o Porto, depois de mostrar interesse no Frendrup, hoje em Espanha garantem-nos que o Porto está muito interessado também no César Palacios do Real Madrid, que seria um médio ofensivo. Se o Porto avançar mesmo para o Frendrup e para o César Palacios, podemos ter aqui uma renovação provavelmente naquilo que são as segundas escolhas do meio campo e lá está, são aquelas pequenas alterações que podem mudar a forma de jogar do Porto, aproximando mais da forma como Farioli gosta de jogar, mas já vamos analisar tudo isto e o que é que isto significa. Temos hoje também novidades em relação às tais tabelas do CIES. Hoje foi revelada a lista, penso que é o top 20 dos extremos mais promissores do mundo, e está lá o Piatusevski e também alguns reforços possíveis, alguns nomes que foram apontados para o Porto. Vamos já analisar tudo, mas primeiro pedir-te aquilo que peço sempre, que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. Não te esqueças que o teu like é muito importante para que o vídeo entregue para mais gente e não te esqueças também de subscrever o canal rumo a essa meta de 14 mil subscritores. Eu vi ontem os números, já estamos perto dos 13.800, portanto estamos muito próximos dos 14 mil subscritores. Como eu costumo dizer até aos meus amigos, muitas vezes eles perguntam-me em relação ao número de subscritores porque é que temos esta meta tão ambiciosa. A verdade é que somos o único canal que analisa diariamente o Porto, o maior clube e o mais importante de Portugal, um dos maiores do mundo. Claro que temos aqui todos os motivos para aumentar o número de subscritores. Vale sempre a pena relembrar isto de subscreveres, porque há muita gente que assiste ao vídeo e que naturalmente esquece de subscrever. É normal, eu também muitas vezes estou a consumir vídeos do YouTube e esqueço-me de subscrever e é importante sempre relembrar, portanto não te esqueças, se ainda não subscreveste, dar aqui uma força também ao canal subscrevendo. E começando então a análise de hoje, eu começaria então pelo jogo do Porto frente ao Birmingham. É o segundo jogo da pré-temporada do Porto, foi aqui uma pré-temporada com poucos jogos, jogou só contra o Aberdeen na semana passada e joga agora contra o Birmingham este sábado. O Porto já está de regresso à cidade do Porto, foi também um estágio só de uma semana, que incluiu muito treino. Sabemos que foram sessões bidiárias, que foram muito cansativas, tivemos declarações dos jogadores a dizer que realmente foi muito exigente, nada de surpreendente, acho até que é muito igual e muito idêntico àquilo que vimos a época passada. Como eu dizia no canal, nos vídeos que gravei, eu fui rever alguns vídeos da época passada e dizia praticamente o mesmo em relação à pré-temporada, com exceção, claro, de que o mercado de transferências estava mais em ebulição e este mercado de transferências do Porto está a ser muito mais cirúrgico. Já vamos também falar do mercado. Mas em relação a este jogo então com o Birmingham, o jogo é à porta fechada, não temos aqui muita informação também para analisar. Há aqui certos pontos, por exemplo, sabemos que o Birmingham marcou o gol de penalti, mas não sabemos quem o cometeu. Isto pode fazer diferença na análise. Nem sabemos se o penalti foi bem ou mal assinalado. Também temos a questão que o Porto também marca um gol de penalti e foi o PP que o marcou. Em relação ao André Silva, acho que é o primeiro grande sinal deste jogo e talvez seja a grande novidade e o motivo aqui mais de esperança para nós todos é que o André Silva marcou um golo. A esperança, pelo menos enquanto o Porto não contratar um outro ponta de lança, que em princípio será para o Nomarenko, já lá vamos também analisar, o André Silva é a grande esperança dos portistas, pelo menos enquanto Samu não regressar, para marcar golos, e é sempre um ótimo sinal, vai ser sempre um ótimo sinal quando o André Silva marcar. Portanto, acho que este é o grande ponto positivo do jogo, e claro, não dá para analisar muito mais em relação à forma como o Porto jogou, sequer dá aqui para tentarmos adivinhar o que aconteceu. O 11 que o Porto apresentou de início é um 11 praticamente igual ao da época passada e que dá para compreender mais ou menos como é que foi as opções dentro do campo, cada posição que cada jogador ocupou. O Porto começou com o Cláudio Ramos na baliza, portanto a mostrar que Cláudio Ramos continua a ser o número 2, portanto não sei se ele vai sair, houve aqui muita especulação que ele podia sair esta época. É um dos transferíveis e eu até pensei, avaliando por aquilo que foi a pouca utilização dele na época passada, que ele já estaria de saída, mas o que é certo é que joga os 2 primeiros jogos de pré-temporada enquanto o Diogo Costa não chega a titular. Portanto, jogou o Cláudio Ramos na baliza,
Alberto Costa, a lateral direito, depois os centrais, Kiwi, Bednarek, lateral esquerdo, Francisco Moura, é muito surpreendente, mas é o segundo jogo também consecutivo que ele joga a titular, portanto podemos estar aqui perante uma segunda oportunidade para o Francisco Moura, que muito me surpreende, e também perguntar-te o que é que achas disto. Isto costuma dividir muito as opiniões nos comentários, como aconteceu ainda no vídeo de ontem. Depois no meio campo, Pablo Rosário, Froholt e Gabri Veiga. Este é o meio campo que eu dizia na época passada que era o mais forte. É verdade que eu colocava no lugar do Gabri Veiga muitas vezes o Fofana, mas agora não temos o Fofana. Portanto, acho que este é o meio campo mais forte, tendo em conta a forma como Farioli joga. Porque para mim, quem acompanha o canal já sabe que eu prefiro o Rodrigo Mora, embora eu acho que ele joga e rende mais, nem que seja a extremo esquerdo, do que a 10. Mas sendo que Farioli conta com ele como 10, eu gosto sempre mais do Rodrigo Mora, mas entendo, pela forma como Farioli joga, que Gabri Veiga tem sempre mais espaço e é o titular desta equipa. Mas reparem que há aqui um pormenor, volta a não jogar Varela, Pablo Rosário repete outra vez a titularidade, porque Pablo Rosário é o tal 6 que se encaixa mais na forma de jogar de Farioli, e é por isso também que faz sentido a chegada do Frendrup ou de um outro número 6 mais parecido com Pablo Rosário. Já lá vamos também, que já vamos analisar o mercado. Em relação aos avançados, William Gomes, Pietuzewski, aquela que eu considero a dupla mais forte, os extremos mais fortes do Porto. Isto já vem também da época passada. Agora, aqui houve rotação, porque no primeiro jogo jogou PP e Borja Sainz, portanto ainda não é claro se Farioli vai apostar num ataque muito mais explosivo, muito mais criativo com William Gomes e Pietuzewski, ou se isto foi só um teste. Depois o ponta de lança, André Silva, não há muito mais opções. O Denis Gul jogou, enfim, pode ser surpreendente ou não. Eu não sei se isto aqui é um sinal de que o jogador vai ficar na equipa. O Porto sabemos que está a tentar vendê-lo, até porque a saída dele é quase uma condição para que o Porto contrate um outro ponta de lança. E sabemos que o Porto tem perdido vários concursos aqui de jogadores porque não tem ainda o dinheiro da venda do Denis Gul. No entanto, Farioli continua a usá-lo, utilizou, parece que o substituiu pelo André Silva, portanto é a segunda opção. O que é surpreendente aqui, podemos ir já então para as não opções de Farioli, é que o Eduardo Ferreira não jogou. Portanto, o Eduardo Ferreira teve aqui uma oportunidade como segundo goleador. Também a verdade é que o Denis Gul chega a tempo do estágio de Inglaterra e acaba por estragar um pouco aqui a oportunidade do Eduardo Ferreira jogar, mas de qualquer forma acho que é um sinal claro que Eduardo Ferreira não vai ser a opção para Farioli, porque volta a não jogar. Em relação a outros jogadores que não jogaram, Granás surpreende muito, é o segundo jogo seguido que ele não joga. E depois ligando aqui as declarações do Farioli, depois daquilo que ele disse, dizendo que era um jogador muito jovem, que nunca tinha treinado um jogador tão jovem, olhando para as opções, acho que o Granás vai ser para a equipa B, pelo menos nesta fase inicial. E depois outra ausência muito notada, diria que é o João Afonso, que houve aqui muito debate no canal se ele seria ou não o substituto de Diogo Costa. Havia quem defendesse em vários vídeos nos comentários aqui do canal que o João Afonso estava pronto até para ser já titular. Havia quem defendesse, e aqui era também a minha opinião, de que João Afonso foi uma contratação a pensar na próxima época, a pensar que o Diogo Costa fazia mais esta época e João Afonso ia se adaptando para depois ser aposta a titular. Mas até olhando à opção do Farioli por Cláudio Ramos, e mais uma vez não volta a jogar João Afonso, jogou o João Costa, penso que está aqui um sinal claro também de que é um reforço para a equipa B. Depois um outro jogador que me surpreende um pouco não ter tido nenhuma oportunidade é o Yohan Pereira, que tinha aqui uma oportunidade também como lateral esquerdo, mas era segundo a nossa análise aqui, que era a seguinte: Francisco Moura não conta, Zaidu pode vir a ser vendido e o Yohan tem aqui uma grande oportunidade porque há um buraco aqui na posição de lateral esquerdo, à semelhança do que há na posição de ponta de lança em relação ao Eduardo Ferreira. Não aconteceu isso porque Farioli mostrou confiança no Francisco Moura e, portanto, a partir daqui também fecham-se as opções e as oportunidades para o jogador. Há um outro jogador aqui que eu falei muito na semana passada e que também divide aqui opiniões no canal, que é o Perpites. O Perpites jogou e, portanto, fica aqui pelo menos a dúvida no ar se ele conta ou não para Farioli. Ele não tinha jogado no primeiro jogo, eu achei que era um sinal, mais uma vez, de que ele ia estar mais uma época tapado e que o ideal era ou emprestá-lo ou vendê-lo, sendo que, como é um jogador a Porto e sabemos que tem muito futuro, pode ser uma boa ideia emprestá-lo. Tenho defendido isto muitas vezes aqui. Mas o que é certo é que ele jogando pode ser um sinal de que conta, então como quarta opção para central, fica em aberto essa possibilidade, embora eu acho que Farioli ainda vai pedir um central experiente quando o Porto já tiver o tal ponta de lança que tanto precisa. Depois, em relação ao lateral direito, jogou Alberto Costa, lá está, como não deu para assistir ao jogo, não sei quem é que substituiu o Alberto Costa, ou se ele jogou o jogo inteiro. O que sei é que o Martim Fernandes está lesionado, lesão muscular, até nisso é uma pré-época igual à da época passada. O Porto com os treinos muito intensos e já a ter aqui alguns efeitos com os jogadores a terem problemas musculares, calhou ao Martim Fernandes.
Se isto correr como correu na época passada, vai haver mais lesões musculares. Espero que não, esperemos que não, até porque o Porto pode ter aprendido alguma coisa com o que aconteceu na época passada, mas sabemos que os treinos muito intensos às vezes provocam isto. Para já foi só o Martinha baixa, e até por isso não deu para perceber muito bem se Farioli, isto podia ser um jogo que podia nos dar essa pista, se Farioli está a olhar para ele como possível lateral esquerdo. Não podemos ver porque ele nem sequer foi convocado para este jogo porque está lesionado. E o Porto regressa então. Vamos ter na quarta-feira o jogo com o Gil Vicente, que eu acho que vai ser muito mais interessante porque vamos todos poder ver o jogo. Estou ansioso por ver esse jogo. Eu acho que o Porto vai ter aqui uma semana que é quase uma simulação para aquilo que vai ser a época, e acho até que pode ter sido nesse sentido que foi assim preparado esta semana. Vamos ter jogo como se fosse para o campeonato com o Gil Vicente e depois vamos ter jogo como se fosse para a Champions League com o Aston Villa. Portanto, acho que é uma excelente oportunidade para avaliarmos a capacidade desta equipa, para simularmos um pouco aquilo que vai ser a época. E lá está, como esses jogos vão ser à porta aberta, um é na apresentação dos sócios, a outra é na apresentação do Gil Vicente, vamos ter aqui transmissão televisiva, vamos também poder assistir no estádio e, portanto, temos aqui possibilidade de perceber melhor como é que joga a equipa, porque estes dois amigáveis à porta fechada, as informações são escassas. E, portanto, estou ansioso por ver, e já agora nesse jogo de Gil Vicente, vamos já ter o Wang. E podemos já vir aqui então passar para o mercado de transferências. O Wang Inbeom confirmou-se mesmo como reforço, vai ser apresentado ao que tudo indica na segunda-feira. Ele não vai fazer o estágio em Inglaterra, mas ainda participa aqui um pouco na pré-temporada. Em relação aos próximos reforços, vão sofrer um pouco mais com a adaptação. O Wang ainda tem aqui... aliás, o Wang chega quando provavelmente Farioli vai cortar os jogadores, que ao que tudo indica serão os da equipa B, e por exemplo é capaz de já cortar o Granás e entra o Wang. Portanto, até completa aqui o meio campo. E entra numa fase que ainda pode adaptar bem, ainda vai fazer dois amigáveis e, portanto, acho que é um jogador que está mais que pronto, preparado para jogar a Supertaça contra o Torriense. Vamos ver os outros reforços, depende muito de quando é que vão ou não ser fechados em relação a como é que o Porto vai entrar na nova época. Eu já disse aqui que o Porto, em relação ao meio campo, entrava um pouco atrás em relação àquilo, ou em desvantagem em relação àquilo que foi a época passada. Bem sei que algumas pessoas comentaram que o Fofana só chegou em janeiro, só que a questão é que nós tínhamos o Eustáquio, e pelo menos nessa altura, há um ano atrás, Farioli contava com ele. Depois, é claro, deu-lhe poucas oportunidades, percebemos que ele não se enquadrava muito na forma de jogar dele, e chegou o Fofana. Já em relação ao ponta de lança, o Porto continua em desvantagem em relação à época passada, porque na época passada o Porto tinha o De Jong e o Samu, esta época só tem o André Silva. É verdade que tem o Denis Gul, mas eu acho que o Denis Gul é para vender e, portanto, é um jogador que está aqui há algum tempo até ser vendido, e depois então sim chegará o reforço para fazer concorrência ao André Silva, e mesmo assim o Porto vai igual a janeiro, não vai igual à época passada, porque em vez de 3 pontas de lança vai ter 2. De qualquer forma, acho que o Porto tem que avançar para o próximo ponta de lança sem medo, até porque acho que não vai correr mal 2 vezes seguidas. Correu mal com o Mofi, acho que agora vai correr bem, até porque o André Silva já deu esse sinal marcando um golo, e vamos ver nos próximos jogos. Mas então, em relação ao Wang, o Porto conseguiu fechá-lo por 5 milhões, o que é um grande negócio, tendo em conta que a cláusula dele era por 12 milhões, o jogador estava avaliado em 7 milhões e o Porto consegue por 5, sendo que o Feyenoord pedia 10, portanto é um grande negócio. Muita gente especula se não é por causa das lesões. Eu acho que o jogador não teve muitos problemas com lesões, ele foi nesta época, penso que foi ali uns 3 ou 4 meses lesionado, mas ao que tudo indica já está totalmente recuperado. Eu também não acredito que o Porto fosse avançar por um jogador que tenha problemas com lesões e que não possa jogar. Surpreende-me um pouco que ele não vai ter cláusula de rescisão, mas também entendo porque ele já tem 30 anos e, portanto, é uma aposta aqui de um jogador que em princípio não vai ser muito cobiçado pelo mercado. Em relação a ele jogar na posição 8, já levantei aqui as minhas dúvidas. Bem sei que é uma troca por troca, sai Fofana, entra o Wang, mas eu já disse aqui, ele tem muita técnica, tem se calhar mais qualidade no passe e até no tratamento da bola, com bola nos pés, que lhe pode abrir mais oportunidades na posição de 8/10, e também tem essa capacidade de fazer transições rápidas defensivas, também pode jogar a 6, e essa capacidade de fazer transição rápida até pode lhe dar vantagem para jogar na posição 6 também. Portanto, é um polivalente como Farioli gosta, um bocado à imagem de Pablo Rosário, até o preço é parecido, e acho que foi uma grande contratação, tendo em conta que o Porto não quer gastar dinheiro e também ainda não vendeu ninguém, nem dos transferíveis, e portanto... não deixa de ser uma contratação surpreendente e uma grande adição para o que aí vem, e já nos descansa um pouco ali no meio campo. Mas o Porto não fica por aqui em relação ao meio campo. Nós temos falado aqui esta semana do Frendrup, que é um número 6 do Génova, que também é muito forte nas transições, e que pode ser então um sinal de que o Porto vai trocar aqui também na posição 6, trocando o Varela pelo Frendrup, ganha um 6 diferente, e o Porto pode aqui também nesse mercado cirúrgico ir alterando a forma de jogar da equipa, tornando-a mais como o Farioli gosta, com pequenas alterações. E atenção que a saída do Varela a confirmar-se para a Roma andará entre os 30 e os 40 milhões, que também é muito dinheiro, poderá ser a grande venda do Porto esta época.
e que pode pagar aqui mais investimentos. Já agora falando em saídas e pagamento de investimentos, eu tenho falado muito do Eustáquio. O que é que o Porto vai fazer com uma das figuras do Mundial, que ainda por cima é portista e uma grande força do balneário, que é um jogador que também traz mística? Está a ser muito falado e eu acho que essa especulação faz sentido, de que pode ser a venda do Eustáquio que vai pagar a chegada do Hwang, e até nisso o Porto realmente consegue aqui negócios fantásticos. O Eustáquio tem uma valorização de mercado, o valor dele no Transfer Market, eu penso que é o mesmo do Hwang, anda ali perto, e o Porto vai tentar vendê-lo mais caro do que comprou o Hwang, e é capaz até de conseguir, porque é um jogador que brilhou muito no Mundial, tem muito mercado, pelo menos na MLS, é capaz do Porto conseguir ali um bom negócio, e não deixa de ser também fantástico o Porto conseguir tal coisa. Se bem que já tínhamos falado aqui que o preço que o Auxerre paga pelo Namazo acaba por cobrir esta transferência do Hwang, mas pode ser também a saída do Eustáquio a pagar a contratação do Hwang, e acho até que faz algum sentido, e se calhar o Eustáquio já nem vai fazer parte desta equipa. Depois, então, o grande nome que é apontado hoje, muito falado em Espanha, eu via 2 jornais espanhóis a falar sobre este jogador do Real Madrid, o César Palacios. Ele é médio ofensivo e ao que parece o Porto está muito interessado nele. O que é que isto significa? Eu acho que significa que algum dos números 10 do Porto está prestes a sair. Também pode significar que o Porto continua a tentar alargar a sua base de talento de jovens jogadores que são opções para Farioli e que andam pela equipa B, que já está enorme essa lista. Aliás, nós vimos, ainda hoje eu falava do Granás, que está a ser praticamente riscado pelo Farioli e é um talento. E este César Palacios seria mais um, mas também pode haver aqui outros sinais. Sabemos que o Real Madrid tem interesse no Rodrigo Mora, como o Barcelona também, e pode haver outros interessados. O mercado é longo e eu já disse aqui que estas vendas, até a do Varela, mas as vendas do Diogo Costa, do Rodrigo Mora, até possivelmente do Frolt ou do William Gomes, são novelas, são aquelas vendas muito caras que podem ir até ao último dia do mercado de transferências. Não sei se o Porto está aqui a preparar-se ou não para uma eventualidade, ou até para trocar pelo Mora este jogador, porque é do Real Madrid, imaginando que o Mora ia para o Real Madrid, mas a verdade é que o Porto durante este mercado já mostrou interesse por muitos números 10. Tem vários nessa tal lista longa que Vilas Boas diz que o Porto tem de alvos. Tivemos, por exemplo, o Comur, tivemos vários jogadores para aquela posição, o Jangeal, que depois acabou por ir para Famalicão. E portanto acho que vai nesse sentido. Este César Palacios dizem-me que é um jogador muito criativo, é um número 10 puro e clássico, ou seja, não é como o Mora, que era segundo avançado e foi adaptado. Nesse aspecto pode interessar mais ao Farioli, e lá está, pode ser mais uma alteração no meio campo, pequena, mas que depois faz a diferença para a equipa jogar mais como o Farioli gosta. Eu acho que o Porto, no caso de contratar, por exemplo, o César Palacios, isto na minha visão, eu não estou a ver o Farioli fazer isto, mas fazia sentido, por exemplo, vender o Borja Sainz, se realmente isso acontecer, na eventualidade dele sair, passar o Mora para extremo e contratar um 10. E aí o meio campo também ficava mais como o Farioli gosta e mantinham um dos maiores talentos desta equipa, que é o Rodrigo Mora. Continua a ser, apesar de não estar a ser tão valorizado pelo treinador. E atenção, vamos ver esta época como é que vai ser, mas os sinais nestes jogos amigáveis são de que ele continua a ser suplente, o que eu acho que é uma barbaridade para o talento que ele tem, mas também compreendemos que é a forma como o Porto joga. De qualquer forma, este César Palacios é então um 10 muito criativo, com muito futuro, é da equipa B do Real Madrid, mas já fez 7 jogos pela equipa principal, já fez alguns minutos e, portanto, é uma das grandes promessas do Real Madrid, e o Porto aqui a tentar antecipar-se. Fica só essa dúvida, se vai ser para alargar o leque de jogadores que tem na formação e na equipa B, ou se está aqui algum negócio já a começar a desenhar-se e o Porto a preparar-se para isso. Depois, em relação à posição de ponta de lança, continuamos aqui com uma falta clara na frente. Falta vender o Denis Gul, já disse aqui que o Porto tenta vendê-lo por 20 milhões, eu acredito que vai conseguir e acho que vai ser ali na Turquia. Fala-se sempre de muitos interessados, o Trabzonspor, o Galatasaray, o Fenerbahçe, são muitos interessados no Gul. É possível que até entre eles haja uma certa concorrência e alguém avance com os 20 milhões e aí o Porto vende-o e consegue o Ponomarenko. Agora, se nós olharmos para os valores, o Ponomarenko é o jogador, que eu falo dele porque é o jogador que neste momento está mais credível e mais apontado ao Porto. Houve aqui momentos que foi o Duran que foi para o Benfica, como eu já disse aqui, e olhando à forma como o Benfica conseguiu o acordo para a transferência do jogador, jamais o Porto iria fazer o mesmo, porque se vires como é que o Benfica fez o acordo, é de empréstimo com a opção de compra de 30 milhões, é muito, porque 30 milhões é um SAMU, e o Porto já tem um SAMU, não ia comprar 2 SAMUs, não faz sentido. Isto é quase como eu dizia do Irenki, pagar 30 milhões pelo Irenki para ser suplente do Frolt também não fazia sentido, e o Porto acabou por ir buscar o Hwang, pelo valor faz muito mais sentido e também é uma boa opção, embora não seja a opção de futuro como era o Irenki.
Mas o Porto a fazer um mercado muito cauteloso e muito cirúrgico, jamais iria pagar isso pelo Duran, o que é pena pelo talento do jogador. Acho que era mesmo um jogador como o Farioli precisa, porque é forte fisicamente, tem remate forte, tem velocidade, tem também, é jovem também, joga bem de costas para a baliza, mas tem essa questão muito caro. E tem uma outra questão que eu falava ontem, vamos ver se não prejudica o Benfica, que agora já que ele vai para o Benfica, já ficamos, e ontem via-se nos comentários muita gente também nesse sentido a dizer o mesmo, já que vai para o Benfica, então que tenha esses problemas de balneário que ele costuma causar, já não nos faz diferença, até pode nos beneficiar. Mas então acabou por não ser o Duran e agora o Ponomarenko. O Ponomarenko é também um jogador com remate forte, não tem velocidade tanto como tinha o Duran e outras opções que o Porto foi aqui apontando, como por exemplo o Igor Jesus, mas é um jogador forte de cabeça, vai substituir o De Jong quase diretamente e é jovem. Portanto, acho que é uma excelente opção e vai ser ele para o lugar do Denis Gul. O valor dele anda ali pelos 12 milhões, tendo em conta que o Porto negocia tão bem, pode até consegui-lo aqui, imaginemos, por uns 10 milhões, e nesse sentido o Denis Gul até pode sair por 15, que acaba por cobrir na mesma a venda a compra do Ponomarenko. Portanto, acho que vai ser por aí. Pode ser outro alvo, já sabemos que aqui no mercado, na forma como o Porto trabalha o mercado, temos que olhar para as características do jogador mais do que pelo nome dele, mas o Ponomarenko parece-me ser um nome muito forte, já vem sendo apontado há muito tempo, está à espera dessa venda do Denis Gul. Depois, em relação ao lateral esquerdo, não há novidades, até se souberes alguma coisa podes deixar nos comentários, eu tenho pesquisado, tenho procurado, não há nada. Fico um pouco preocupado, sinceramente, porque vejo o Francisco Moura a ser a aposta inicial. Agora, é verdade, o Francisco Moura chegou ao Porto como uma promessa, tem talento. Antes de chegar o Farioli, ele era o jogador com mais assistências no Porto, era uma das referências da equipa, mas a época passada foi desastrosa e parecia até nem ser opção para Farioli, porque jogou muito com Zaidu. Vamos ver, podem estar aqui a dar-lhe uma nova oportunidade, um bocado à imagem do que aconteceu a época passada, não sei se te lembras, com o PP, que também era um jogador que estava praticamente riscado e depois teve ali uma conversa, ele chegou até a fazer uma não sei se foi uma conferência ou uma entrevista em que ele dizia que estava agora mais dedicado e focado para apagar a imagem que deixou na época anterior e depois correu muito bem, tornou-se um dos principais jogadores, um dos jogadores de confiança do treinador para manter a equipa equilibrada no ataque. Eu acho até que muitas vezes injustamente, porque eu acho que o William Gomes mereceu muitas vezes ser titular e não o foi. Portanto, pode acontecer o mesmo com Francisco Moura, parece que é isso que vai acontecer. A mim surpreende-me e também perguntar-te o que é que achas. Eu acho que o Porto devia contratar um lateral esquerdo com a qualidade, como eu digo muitas vezes aqui, do Alberto Costa, para também dar a mesma profundidade e qualidade ao lado esquerdo. Vamos ver, os sinais são, pelo menos para já, de que o Porto não avança para nenhum lateral esquerdo. Preocupa-me um bocado, sinceramente, mas vamos ver. Em relação, já agora falava aqui do William Gomes, temos a outra notícia de hoje que é o Sies. Voltamos a falar aqui do Sies, que faz aqueles tops, faz muitas comparações entre jogadores e agora fez um top dos extremos, os melhores extremos do mundo, mais promissores, sub-20, eu acho que é assim que eles definiram. E é interessante, está lá o Pietuzewski. Estes tops são muito bons durante a época. Na pré-época deixa-me um bocado de pé atrás porque pode despertar interesse nos nossos jogadores. Mas pronto, tudo bem. De qualquer forma, é um motivo de orgulho. Pietuzewski é um dos melhores extremos do mundo, os mais promissores, e está na nossa equipa. Foi titular contra o Birmingham. Eu acho que ele já ganhou a titularidade ao Borja Sainz. Vamos ver se o William Gomes também ganhou ao PP ou não. E é interessante que lá na tabela está lá o Mac do Grêmio e está também o Mora do México, que falamos aqui muito durante o Mundial. São dois jogadores, o Mac já foi alvo do Porto, já falamos aqui, houve vários rumores que o Porto estaria interessado nele. Já o Mora fomos nós que fomos sugerindo, quando eu perguntava aqui no Mundial, jogadores que acho que têm qualidade para ser reforços do Porto, muita gente sugeriu o Mora e eu próprio também falei muitas vezes dele, que fez grandes jogos pelo México. São dois jogadores que estavam ao alcance do Porto, que o Porto poderia contratar e ficava aqui com 3 jogadores muito promissores, dos melhores do mundo, além do Pietuzewski. E já agora o Porto podia trocá-los e também perguntar-te, isto aqui é meramente um exercício de especulação, mas o que é que achas do Porto trocar o Borja Sainz e o PP por estes dois jogadores? Ficava se calhar com a média de idades mais baixa ainda da equipa, o que é uma preocupação, tenho dito aqui muitas vezes, para jogar a Champions League o Porto precisa de mais experiência, mas ficava com um talento enorme ali nos extremos. Agora, também tem aqui uma questão que é o Cardoso Varela, que chegou, que voltou para o Porto, que, como eu dizia ontem, está com uma cláusula de 50 milhões de euros, que me dá um sinal a mim que vai ser uma grande aposta. O Farioli não é muito de ir buscar jogadores da equipa B para jogar, é mais para treinar com a equipa, mas de qualquer forma, acho que há aqui sinais de que pode ser ele o tal extremo que vai se integrando na equipa. Acho que se sair algum extremo, fala-se muito da possível saída do PP ou do Borja Sainz, acho que o Cardoso Varela não vai substituí-los, o Porto vai contratar outro extremo. Mas se for durante a época uma queda de forma, como aconteceu com o Borja Sainz a época passada, acredito que o Cardoso Varela pode entrar na equipa.
Acho que os jogadores que ficam mais prejudicados com isto é, por exemplo, o André Miranda, que estava a crescer muito na equipa principal, que se calhar perde um bocado de espaço, mas o Varela é talvez um dos maiores talentos da sua geração na formação do Porto, a par do Rodrigo Mora, e portanto acho que vai acabar por ter aqui espaço na equipa, se mostrar que está mais forte psicologicamente. Ontem havia muita gente que dizia para eu ter cuidado que ele vai para a equipa B porque não sabemos como é que ele está. Sim, eu também já disse isso, não no vídeo de ontem, mas no vídeo de há 2 dias, e tem essa questão, claro. Mas se ele estiver a 100%, com esta cláusula de 50 milhões e com o talento que ele tem, acho que ele pode vir a entrar na equipa principal, talvez a meio da época, se algum dos extremos for caindo de rendimento. E de resto é isso, eu volto então amanhã com mais um vídeo para analisarmos toda a atualidade do Porto. Vamos ficar aqui atentos ao mercado de transferências também, tudo o que possa acontecer, já sabes que no vídeo de amanhã vamos analisar. E estamos a aproximar dessa semana que eu acho que ainda não é a semana que mais queremos, que é dos jogos oficiais, mas que já vai ter aqui um cheirinho àquilo que vai ser a época e já vamos poder ver finalmente a equipa a jogar no jogo com o Gil Vicente e com o Aston Villa. Portanto, acho que vai ser uma semana muito interessante para acompanharmos aqui. Portanto, antes de terminar o vídeo, só pedir-te aquilo que peço sempre, que deixes o like neste vídeo para dar uma força aqui ao canal. Já sabes que o teu like é muito importante. E não te esqueças também de subscrever. Rumo então a essa meta de 14 mil subscritores por aqui. Vamos aumentar aqui a comunidade do canal. E de resto é isso. Já sabes que analisar o Porto diária e sem filtro é só aqui. Um abraço e até amanhã.